às vezes nós não demos atenção necessária, mesmo no próprio adulto, como numa determinada criança, de um certo comportamento que achamos não sendo normal e normalizamos. Só depois de ocorrer uma situação de suicídio, uma situação que depois abala a sociedade, é que todos nós viemos em cima dizer para novo suicídio, não prestamos atenção, é necessário que a gente deva prevenir. E é necessário, por mais vontade que o Estado tenha de combater a corrupção, é necessário que haja denúncia. É necessário que as pessoas que se apercebam desse tipo de esquema venham a público e denunciem. A corrupção existe em todo lado, mas não é como em Angola. Na última semana, um oficial do Serviço de Imigração Estrangeiro suicidou-se no local de trabalho por alegadamente estar envolvido em esquemas de corrupção naquela instituição. Dr. Délcio, como é que acompanhou esta situação, uma vez que não é o primeiro efetivo do serviço do MININT, neste caso, que suicida-se? Tivemos um caso em dezembro, já a memória não me atrai, mais de 3 anos. Houve no Kwasa Norte, o mês passado, um agente do MINIT também suicidou-se no local de trabalho. Agora, neste caso, um oficial. E fala-se de estar envolvido em esquemas de corrupção, vendas de passaporte e não só. Como é que olhamos para os serviços do MINIT, sobretudo a área de mobilização? O que é que está a faltar? Primeiro, eu acompanhei este caso com muita preocupação e tristeza, não é? Nós estamos a falar de um pai, de um chefe de família que tem filhos, tem uma família a sustentar, muito provavelmente apoia também a família. E pronto, é uma perda, não é? Tanto para familiares, amigos e também para própria sociedade e para os seus colegas. Eu penso que é um caso muito profundo, não é? É um caso em que deve-se prestar devida atenção. Nós hoje temos um grande problema que é no local de trabalho. As pessoas agora não estão nos cargos para prestar serviço, não é? Aquilo que é a missão do cargo, mas estão lá mais por vaidade, estão por status, e eu resumo tudo isso numa única palavra: agora é a minha vez, agora chegou a minha vez de mandar. Né? Nós temos muito, e não é só também nos partidos políticos, empresas públicas ou privadas. Pronto, nós adquirimos essa cultura, não é? Adquirimos essa cultura no local de trabalho e não temos, a ética profissional desapareceu, não é? O que ficou foi o poder, sentir que tem o poder. Então é um caso muito triste, e rolam duas informações, não é? Pronto, duas notícias, uma em que estava metido em esquemas de corrupção, de passaportes e assim por diante. A outra, que na reunião o chefe muito provavelmente... Não, há duas informações. Uma em que perante a reunião denuncia o chefe que está metido em esquemas, e a outra é que o próprio chefe é que denuncia que o funcionário está metido em esquema. De qualquer das formas, isso é a realidade do país, é Angola, não é? Nesse momento do país, praticamente todos os setores da sociedade existe isso. A mincha, o bisno, não é? Isso é uma cultura que foi... Está a querer dizer que nas instituições o crime compensa em Angola? Não vamos muito analisar pelo crime, mas é pela a questão social, não é? A vida das pessoas.
Nós estamos a falar que há chefes de família que têm que pagar as escolas dos filhos, têm que dar sustento à família, e tem também a pressão psicológica do próprio trabalho, porque o pai de família vive num estado de emergência, não é? Que tem que acudir às situações de casa e também engolir aquilo que são os estresses dentro do trabalho. Então, quando eu me refiro nesses negócios que acontecem nessas instituições, é muito pelo estado em que o país se encontra nesse momento. Pronto, o salário não dá para cobrir todas as responsabilidades, então este é um dinheiro extra que ele utiliza para poder suprir aquilo que são as necessidades. Então não podemos olhar isso muito de uma maneira criminal, não é que está-se a cometer crime, que temos que olhar isso de uma maneira social, porque isso é mesmo um problema. Isso aqui envolve, não é, aquilo que é a nossa estrutura social atualmente, que é a fome e a pobreza, e atua em todos os níveis. Okay. Dr. Kurivuri, olhando para este episódio que aconteceu no Serviço de Imigração Estrangeira, olhando para isso, e não só no Ministério, ou melhor, no Serviço de Imigração Estrangeira, também houve no MINUT, no Kwanza Norte, um oficial, ou melhor, um agente da polícia também suicidou-se no local de trabalho. Começa a virar moda em que os agentes começam a suicidar-se no local de trabalho, mas do efetivo do Serviço de Imigração, fala-se numa briga uma discórdia entre o comandante, nesse caso o diretor-geral do Serviço de Imigração Estrangeiro. Como é que se analisa um oficial pegar na arma e tirar a sua própria vida? Primeiro, essa questão de suicídio não deve ser vista apenas nos factos que ocorreram a nível do Ministério do Interior. É algo mais profundo. Só para dizer que em cada 100 mortes no mundo, uma é por suicídio. E sabemos nós que o mundo é feito de bilhões de pessoas, na verdade. Se em cada 100 há um suicídio, então aqui os motivos são vários. Diz um ditado de que mais forte não é o homem que domina uma cidade ou um país. Mais forte é o homem que domina a sua própria mente. Independentemente dos problemas, e se ocorreu ou não um problema com este pai de família, com este oficial superior do Serviço de Imigração Estrangeiro, independentemente do problema que ocorreu com ele, nada, mas absolutamente nada, pode justificar o tirar de uma vida. Nem o suicídio, nem ninguém tem o direito de tirar a vida de outrem, e ninguém também tem o direito de suicidar-se, porque o bem-vida é um bem divino. É um bem divino, só se vive uma vez, e muita gente hoje nos hospitais, muitos enfermos lutam todos os dias pela vida, e quando um ser humano de sua sã consciência ou imbuído de algum espírito maligno de se tirar a vida, isto é um choque para a própria sociedade no geral. E isto ocorre sobretudo no mês de setembro, que é um mês que o mundo celebra. Chama atenção e celebrou em 10 de setembro, e decidiu como o 10 de setembro sendo então um dia de que deve-se prevenir, não é, trabalhar com as pessoas para que haja a prevenção com relação ao suicídio. E esta preocupação é uma preocupação de todos os estados, de todas as entidades, as confissões religiosas, de que é necessário fazer um grande trabalho. Continuamos a apoiar as famílias, as pessoas, os jovens, para que se diminua então essa questão do suicídio. Ora bem, e às vezes fazer essa colação
de um determinado assunto, isso que sucedeu agora no Serviço de Imigração Estrangeira, de que o suicídio ocorreu pelo facto do cidadão, no caso concreto, não é, que tirou sua vida pelo facto de ter discutido com o chefe ou entrado em alguma litigação com o superior hierárquico. Isso também não podemos ver a questão assim taxativamente, porque quantas pessoas a nível do nosso país, a nível do Ministério do Interior, da Defesa, ou da Justiça, ou da Educação, entram em litígio com o superior hierárquico e não acontece isto? É que as pessoas não são iguais e cada ser humano tem a sua fragilidade, cada ser humano tem a sua debilidade. Às vezes aquilo que ocorreu foi apenas mais um incentivo para que aquela pessoa já vinha com uma certa debilidade para tirar a sua própria vida. Mas o que temos que fazer aqui mesmo é trabalhar no sentido de um acompanhamento, e temos que ter mais psicólogo a nível dos ministérios, a nível das empresas, para que podemos então diminuir a pressão psicológica que as pessoas vivem hoje. Não só em Angola, isso é um problema mundial, porque o suicídio, de facto, tira a vida de muita gente. Então é necessário acompanharmos as pessoas, mesmo os adolescentes em casa. Temos acompanhado casos de rapazes muito jovens a tirarem a própria vida, mas ele não discutiu com o chefe, ele não teve problema de A ou de B. Ele próprio, na sua própria mente, na sua própria consciência, às vezes nós não demos atenção necessária, mesmo no próprio adulto, como numa determinada criança, de um certo comportamento que achamos não sendo normal e normalizamos. Só depois de ocorrer uma situação de suicídio, uma situação que depois abala a sociedade, é que todos nós viemos em cima dizer para novo suicídio, não prestamos atenção, é necessário que a gente deva prevenir. Então, desde setembro, já nos alerta de que é necessário prestarmos mais atenção uns aos outros, a nível das empresas, a nível da família, para que casos dos gêneros não possam acontecer com frequência. Ok. Doutor Curivuri, olhando, ou melhor, vou agora, Delcio Carvalho, fala-se que a vítima, neste caso, a vítima estava envolvida em esquemas de corrupção e uma alegada discussão com o seu superior, neste caso o diretor-geral do SME, José Coimbra, houve essa discussão. No seu ponto de vista, ou na sua visão, hoje a atual direção do Serviço de Imigração Estrangeira, liderada por José Coimbra, é um espelho para o combate à corrupção? Como é que olha para este setor, sobretudo para o Serviço de Imigração Estrangeira em Angola? É um espelho para o combate à corrupção? Bem, essa nova direção, pelas informações que eu tenho, tem estado a receber muitas críticas por parte dos funcionários da própria instituição, que é o Ministério, que é o SME, não é? Mas, entretanto, eu penso é uma direção nova, não é? Temos que dar também algum tempo de trabalho para podermos falar com mais propriedades, termos mais informação, não é? Para ver também quais são as mudanças que trarão para o Ministério do Interior. Mas eu aqui realço mais a ética profissional, não é? Durante as reuniões, não é? É aquilo que o Dr. Curivuri acabou de frisar, que tem que se trabalhar com os psicólogos também nas instituições. Escrevam, hoje em dia as coisas estão muito politizadas, é política daí, e esquecemos de algumas algumas coisas que são importantes, que são os nossos psicólogos, sociólogos, não é, para poderem fazer a devida análise e ajudar essas pessoas dentro das próprias instituições, porque neste momento nós vivemos muitos problemas, é muita coisa que as pessoas passam e ninguém conhece a mente de ninguém, não é? Não sabe quais são os desafios que enfrentam e pode parecer que está bem, mas na verdade está num péssimo estado, e depois acontece que tirou a vida, ninguém sabe porquê, mas deve ser algo que já está
já está vindo a arrastar-se, não é? Então, precisamos, os nossos psicólogos, sociólogos, mais intervenção, não é? Naquilo que são, aquilo que são, pronto, o que acontece na nossa praça, a fim de poder-se trabalhar a psique do indivíduo, porque hoje os tempos estão muito difíceis, não é? Eu acredito que essa situação de tirar a vida não veio só, não acredito que seja só por uma reunião, não acredito que seja só por uma reunião, deve ser também outras situações na qual o malogrado, no caso, pronto, vem acumulando, não é? Vem acumulando e a reunião pode ser o ápice que chegou, mas o trampolim para sim, efetivar como o Dr. suicídio. Curivuri disse bem, ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida, porque só se vive uma vez, não é? Okay. Dr. Dércio afirma que há muitos problemas que a sociedade vai vivendo. Quem é o causador desses problemas? Bem, eu tenho visto muitos discursos que é só culpado o governo, mas não vejo nessa perspectiva, não é? O governo sustentado pelo MPLA tem sim uma grande percentagem da culpa, mas nós enquanto sociedade também devemos assumir alguma culpa. Por exemplo, nos nossos bairros há muito lixo e nós sabemos que é trabalho do governo tirar esse lixo, mas o cidadão também tem alguma responsabilidade nesse trabalho. Nós, enquanto Partido Liberal, por exemplo, nós primamos pelaquilo que é a iniciativa do indivíduo. Pensamos nós que, por exemplo, nessa situação, o cidadão, não é, ou a comunidade do bairro pode associar e tirar o lixo do bairro. É uma maneira também de ajudar o próprio governo. Tira o lixo do bairro e depois vai para a administração. Olha, nós fizemos esse trabalho, tiramos o lixo, agora vocês também façam a vossa parte. Então nós vemos muito mais pelo lado do próprio cidadão em si tomar a iniciativa e não só esperar que o Estado faça, porque se ficarmos só à espera que o Estado faça, e nós conhecemos bem o nosso Estado, as coisas continuam como estão. Então, há responsabilidade, sim, por parte do governo, não é, que não tem atendido essas situações. E depois chegamos à pergunta mágica: por que não tem atendido essas situações? Os problemas são todos visíveis. Por que não tem atendido, no seu ponto de vista? Pronto, é aquilo que eu disse no princípio. Nós vivemos hoje a era do agora é a minha vez de mandar, agora é a minha vez de ter o poder, agora é a minha vez também de roubar. Como eu disse, a situação do país está muito precária. A fome, como inverter o quadro? Inverter o quadro é trazer novas ideias, é promover boas ações, boa conduta, é os próprios militantes do MPLA fazerem essa promoção, é os próprios dirigentes em si também despertarem, não é? E a sociedade, como tem feito, bater naquilo que são os pontos negativos. E também precisamos de uma justiça que atue, precisamos de instituições que funcionem, mas isso tudo pronto, é um trabalho de todos, não é simplesmente de A ou B, porque se o cidadão faz o seu trabalho, bate, obriga também o governo a melhorar. Ok. Dr. Curivuri, neste caso, hoje, como é que olha para a atual direção do SME, liderada por José Coimbra, é um espelho para o combate à corrupção? É assim, o SME, e se a gente voltar naquilo que era a DEFA, e eu particularmente acompanhei muito bem
No passado também tive alguma dificuldade em obtenção de algum documento. O que eu posso lhe dizer, caríssimo jornalista, é que o SME teve uma evolução de 360 graus. O SME evoluiu bastante, muito, nos seus serviços, mas também lhe digo com toda a franqueza de que já nem podemos imaginar sequer voltar àquele passado do que era a antiga DEFA. O SME de hoje não é fruto da atual direção, é fruto de um trabalho a longo prazo, que partiu de um determinado tempo lá atrás até os dias de hoje. Também é verdade se diga que o SME ainda não é o SME que desejamos, não, ainda não é. E está em constante evolução e com os seus devidos problemas. Também devemos ser aqui coerentes em dizer que na nossa realidade objetiva, paralelamente o crescimento e o desenvolvimento que o SME teve, o SME não está em condições de, nesse momento, cobrir ou dar atenção a todos os problemas que envolvem os seus serviços, e também não está em condições de controlar todos os seus efetivos naquilo que são as suas práticas ou atividade diária, porque sabemos que o SME é um serviço muito procurado e, sobretudo, envolve cidadãos estrangeiros. E os cidadãos estrangeiros, sobretudo aqui para o nosso país, quando vêm aqui para Angola, são nomeadamente homens de comerciantes, empresários, investidores e até os ilegais também entram aqui no país e tentando fazer das suas. E essas mesmas pessoas, no intuito de verem realizados os seus intentos, eles optam numa primeira fase em tipo desvirtuarem aquilo que é o normal funcionamento dos serviços ou das pessoas afetas aos serviços de imigração estrangeiros. Então é muito difícil a direção, em determinados níveis, fazer o controle do comportamento dos seus efetivos, dos seus trabalhadores. E por isso é que, volta e meia, a gente vê, através dos órgãos de informação, através das rádios, denúncias públicas de determinados comportamentos dos efetivos agentes do Serviço de Imigração Estrangeira. Mas, verdade seja dita, que melhorou bastante. Ainda não é o que desejamos, eles continuam a trabalhar, e também o SME ainda vive muitos problemas, e nós acompanhamos, porque muitos dos problemas do SME vêm a público. O SME tem serviço de expensão, tem serviço que acompanha, e tem serviço de SME que vão à praça pública, no terreno, e deparam-se com situações de corrupção, com situações de comportamentos indecorosos de alguns funcionários do serviço, e esses camaradas, esses indivíduos são trazidos à justiça, são apresentados a público para denunciar e desincentivar, né, os mesmos comportamentos por parte de outros colegas. E resumindo e concluindo, o SME de facto avançou, não é o SME que a gente deseja ou que temos. Esperamos que continue-se a trabalhar para que evitem-se e continue a trabalhar para que se melhore ainda mais e evitem ou acabam-se mesmo com determinados comportamentos não abonatórios que mancham o nome do próprio Serviço de Imigração Estrangeira. E, por outro lado, a atenção dos serviços de imigração estrangeira deve ser redobrada, porque uma parte da soberania do nosso país depende dos serviços de imigração estrangeira. E se continuarmos a admitir ou a permitir este tipo de comportamentos que podem lesar a própria nossa segurança interna, nós teremos problemas. Por isso é que há muito investimento, há muita atenção do Estado naquilo que são as atividades, os serviços do SME, para que possamos estar todos seguros dentro do nosso país, para que não entrem indivíduos que podem meter em causa, não é, o nosso Estado democrático de direito, as nossas instituições. Então, o SME tem aqui um papel fundamental naquilo que é a segurança, a nossa segurança, a segurança da Angola e dos angolanos. Okay. Doutor, quando fala da segurança e olhando para o índice de corrupção, ou várias denúncias sobre corrupção, atribuição de nacionalidade a estrangeiros, atribuição, ou melhor, a venda
de vistos, de residência, neste caso, a estrangeiros, onde, segundo José Gama, há estrangeiros para renovar a sua permanência em Angola gastam ou pagam 13 milhões de kwanzas. Como combater a corrupção dentro do Serviço de Imigração Estrangeira? Não, a corrupção vai ser combatida quando angolanos como José Gama, que veio a público e trouxe esse tipo de informação. É assim, é necessário, por mais vontade que o Estado tenha de combater a corrupção, é necessário que haja denúncia. É necessário que as pessoas que se apercebam desse tipo de esquema venham a público e denunciam. As autoridades, a Procuradoria-Geral da República, os órgãos de polícia devem ir atrás desse tipo de informações para apurar a verdade, para buscar provas e, de facto, poderem responsabilizar as pessoas que enveredam por esse tipo de comportamentos. Porque é aquilo que eu disse, é difícil o Estado controlar cada funcionário do SME, mas é responsabilidade de todos nós angolanos, aqueles que tiverem informação, tiverem contato com esse tipo de comportamentos, devem de facto apresentar queixa aos órgãos afins para que se devam tomar medidas necessárias para se pôr cobro a esse tipo de situações. Deve haver denúncia. Sem denúncia, muitas vezes o Estado também não consegue agir, não consegue trabalhar. Ok. Délcio Carvalho, olhando hoje para o SME, como combater a corrupção enraizada dentro dos serviços de imigração estrangeira? Bem, eu penso que é um trabalho um pouco difícil, não é? Porque aquilo praticamente é uma rede grande, não é? E não é só no SME, em vários órgãos. Vai primar muito pela mudança, não é? Délcio fala muito de mudança. Está a querer dizer que o Partido Liberal vai ganhar as eleições em 2027? Muito provavelmente, certamente. Haverá mudança. Haverá mudança e por isso. E como combater a corrupção, sobretudo nas instituições e principalmente no Serviço de Imigração Estrangeira? Quando eu me refiro à mudança, eu trago muito esse termo especificamente nessa matéria, como o seu jornalista escrivão disse muito bem, é um problema raiz, é um problema, não é? Muito difícil de ser combatido, porque aquilo é o ganha-pão das pessoas, não é? E o problema também se resolve passando por outras áreas da sociedade, não é simplesmente exclusivo no SME. Também podemos aqui dizer, por exemplo, se melhorar a vida dos cidadãos, pode também ajudar na resolução do próprio problema. Se nós vemos em países desenvolvidos, não é? Não existe, corrupção existe em todo lado, mas não é como em Angola, por exemplo. Aqui é uma corrupção a todos os níveis. Qual é a diferença desses países desenvolvidos e Angola? É que nesses países o cidadão tem condições, o cidadão tem um salário que consegue fazer a sua vida, não é? E tem um bom salário. E dentro do local de trabalho, por exemplo, muitos polícias fora do país, nomeadamente nos Estados Unidos, são difíceis de corromper porque têm uma estabilidade, não precisam, não é, deste dinheiro que era para ser corrompido. Então, há que haver uma mudança profunda e concretamente estamos a falar daqueles que dirigem o SME. Prontos, tentar fazer, e também os jornalistas têm feito um bom trabalho naquilo que é de divulgação, como José Gama, que também contribui para se combater essa corrupção. Os serviços internos, não é, responsáveis por essa área também devem funcionar. E outra coisa é que a maior parte são militantes do MPLA,
então o militante não vai queixar o outro militante, não é? Porque sabem que todos estão na mesma, fazem as mesmas Não, práticas também. É a mesma coisa. Já quer dizer que os militantes do MPLA são corruptos? Não, há alguns, não todos. Eu conheço muita gente que é do MPLA e prima pela verdade. Mas nós temos muita gente do CAP, não é, nesse serviço. E eles se conhecem e sabem quem faz o quê e quem faz o quê. Então, não vão queixar, não é? Não vão fazer denúncias. Isso também é um problema que também está ligado ao próprio problema. Agora, Deus, é assim, isso não condiz com a verdade. E se nós formos a ver, quer dizer, fazer uma colação direta entre que todos os funcionários dos serviços, alguns, todos, isso não condiz com a verdade, porque os serviços de imigração estrangeira têm as suas formas e modalidades de recrutarem os seus trabalhadores. Não podemos aqui fazer uma colação entre MPLA e serviços de imigração estrangeira. O MPLA é um partido político, como o Partido Liberal, como a UNITA, como a FENELA. Não podemos, de facto, fazer isto, porque o MPLA além de partido, é um movimento histórico e que tem responsabilidade acrescida. Por ser um movimento histórico, tem muitos militantes que foram inseridos. Não tem nada a ver essa colação entre funcionários do Serviço de Imigração Estrangeira e militantes do MPLA. São coisas diferentes. O MPLA é um movimento de libertação popular de Angola, um movimento histórico, é uma marca. Então não pode e não deve ser associada, são coisas diferentes. Doutor Décio diz que o MPLA, a maioria são militantes do CAP e o doutor Curivur também é do CAP e todos se conhecem. De acordo com o doutor Décio, todos são do CAP e todos se conhecem. Doutor Curivur também é do CAP e também se conhece, não? Não. O MPLA tem as suas estruturas de base, intermédias. Não funciona para entrar num determinado cargo, deve ser militante do MPLA, como o Presidente da República disse na sua primeira entrevista coletiva, que ninguém chegará a ministro, ninguém chegará a governador, ninguém chegará a secretário de Estado se não for militante do MPLA. Foram palavras do seu líder do partido, João Manuel Gonçalves Lourenço. Então, as palavras do Dr. Décio têm sentido, ou melhor, têm peso diante do setor, neste caso, diante do índice de corrupção que também assola o SME e tantos outros órgãos do Estado em Angola? Não. Isso não condiz com a verdade. Isto que o Dr. Décio acabou de dizer foge muito aquilo que é a vida em sociedade, porque de jeito nenhum. E acredito que o próprio Dr. Décio conhece muitas pessoas do SME que não pertencem ao MPLA. Tanto aqui o nosso caríssimo jornalista escrivão também conhece muita gente do SME que não são militantes do MPLA. Comissários, Dr. Paulo? Não, comissários, agentes normais. E assim, ser do MPLA é uma escolha de cada um. Ser de um outro partido também é uma escolha de cada um. Não é pelo facto do MPLA ser o maior partido neste país, o partido que mais carrega militantes, de que todos os funcionários públicos sejam do MPLA, não é verdade. Não é verdade. E ainda aqueles funcionários públicos ou dos serviços, ou por aí adiante, que sejam militantes, quando estão no local de serviço, pautam-se como profissionais e não como militantes do partido. Essa é a razão. E o MPLA, por outro lado, tem sabido também de uma forma pedagógica, não é, a seu determinado nível, e educar os seus militantes. É verdade que devem separar as águas. Quando é no profissionalismo, é profissionalismo. Quando é na militância, porque até depois o MPLA, depois de um determinado período da sua história, deixaram de existir aquelas células no local de trabalho e todo mundo passou para os bairros, os famosos CAPs, que acabaram de citar aqui. Os militantes do MPLA estão inseridos nos bairros através dos CAPs.
é ali onde os militantes do MPLA fazem a sua política e não nos locais de serviço. E o MPLA, como a maior força política deste país, é exemplo e tem dado exemplo de que é necessário separar. Por isso é que evoluímos, saímos daquilo que era uma nossa tradição das células no local de trabalhos, recuamos para os bairros, fruto da nova dinâmica que o país sofreu de 92, enveredamos pelo Estado Democrático de Direito e que já não permitia esse tipo de situações. E nós recuamos, estamos no escape, é ali onde fazemos a nossa política e a nossa militante. Não tem nada a ver, esses casos que vão ocorrendo nesses serviços não tem nada a ver com militantes do MPLA como tal. Então o doutor Curivuri concorda comigo que não é muito bom, não sei também como é que os militantes do MPLA analisam esse caso, que os governadores provinciais também são os primeiros secretários do MPLA. Quer dizer, aqui há um risco de por exemplo, o governador, por ser também do MPLA, cria aqui conflitos. Doutor, estamos a fugir do tema, doutor Curivuri e doutor Delcio, estamos a fugir do tema. Vamos ainda sobre o Serviço de Imigração Estrangeira. A morosidade na entrega dos passaportes, como é que olha para isso e como... o que é que deve ser feito para acabar com esta burocracia? Há cidadãos que estão há mais de 8 meses que emitiram seu passaporte, estão há mais de 8 meses sem receber o seu passaporte. O que é que deve estar a acontecer? Bem, a explicação que dão sempre é o sistema. Eu não sei de onde é que vem esses sistemas, onde é que arranjam esses sistemas, porque até nos bancos também é o sistema, não é? Talvez a solução seja mudar esse sistema e trazer um sistema melhor, mais rápido, que dá tratamento a essas questões. Mas entrando de uma maneira mais profunda, há negócios, não é? Há uma certa incompetência de quem fornece, nesse caso do IMIS, que é responsável do sistema a nível do país. Isso faz parte, a incompetência faz parte. Nós temos muitos funcionários públicos que são incompetentes. Aí é que está o problema também, não vão pelo mérito, não é? Acho que algumas escolhas tinham que se ver pelo mérito, mas outras não. Mas são outros problemas que também causam dificuldade naquilo que é o próprio desenvolvimento do país. Entretanto, penso que isso são problemas antigos, não é? São problemas antigos, a demora nos passaportes. De um tempo para cá melhorou, mas agora parece que voltou aos tempos antigos e nós temos um novo ministro e uma nova direção que deve dar tratamento nessas questões. Se é o sistema que está falhando, então muda-se esse sistema. Okay. Doutor Curivuri, como é que olha para a morosidade na entrega dos passaportes? Há munícipes ou angolanos que trataram o passaporte desde janeiro e até hoje não recebem. O que é que deve ser feito? Ou o que é que está a falhar? Não, de facto, isto constitui verdade e os cidadãos têm vivenciado essa situação não boa, tem criado prejuízo, tem prejudicado projetos de muita gente que necessita deslocar-se para fora da Angola. Mas eu tive casos concretos e pessoais, tive que me deslocar por uma situação, eu precisava de facto do passaporte, tive que me deslocar aos serviços e expus a situação. O que é que me foi dito? Que era necessário, eles estavam a dar a prioridade, fruto dessa morosidade, falta de cédulas, e não muito pelo sistema, não ouvi nada de sistema, e a questão era a falta de cédulas, que havia dificuldade de cédulas e que não estavam a poder emitir passaporte para muita gente. Então, estavam a dar prioridade àquelas pessoas que já tinham o seu bilhete de passagem, aquelas pessoas que tinham uma urgência de se deslocar, deveriam reunir essa documentação, as cópias no caso, o bilhete de passagem, algum relatório médico, juntar aquilo com uma carta dirigida ao responsável da determinada área no Serviço de Imigração Estrangeira e dessa entrada pessoalmente na sede.
Eu, por acaso, fiz esse procedimento e teve resultados. E, por outro lado, eles também alegam que têm muitos passaportes que as pessoas não vão à busca. Tem muitos passaportes lá pendentes, por isso é que eles decidiram priorizar aqueles que, de facto... Mas está a se arrastar bastante tempo, já há muito tempo isso se arrasta. Estão a priorizar aquelas pessoas que têm uma determinada urgência. Mas devemos aqui concluir que é mesmo necessário que se melhore. Porque, independentemente de priorizar, porque as pessoas se tratam, devem receber, porque até agora o valor cresceu muito. Agora são 31 ou 32 mil kwanzas, contra os 3 mil ou 2 mil kwanzas do passado. Era suposto, a partir do momento que o valor aumentou, todo mundo ficou na expectativa de que teríamos os passaportes num tempo recorde, num tempo breve. Mas, infelizmente, parece que a situação não deu os frutos que os utentes desejavam. Devemos aqui fazer um apelo às entidades, sobretudo à Direção de Serviços de Imigração Estrangeiros, que trabalhem no sentido de ultrapassarem essa situação o mais rapidamente possível, porque também vão criar constrangimento a muitos daqueles que se deslocaram, os utentes deslocaram os Serviços de Imigração Estrangeira para obterem o seu passaporte. Doutor Décio, o que é que deve ser feito para acabar com este mal? Bem, eu penso que é trabalhando nesse sentido, fazendo as denúncias como tem acontecido. Também dependemos daquilo que os altos dirigentes dessas instituições têm que primar pela iniciativa de poder se combater estes atos. Também dado ao fluxo de pessoas a saírem do país, não é? Okay. Talvez o próprio sistema não aguentou, é muito pedido, não é, de cidadãos angolanos que querem ir, mas em suma eu penso que deve-se ter um plano, não é? Deve-se olhar com isso de uma maneira mais séria e ter vontade de resolver. Aí é que está, ter vontade de resolver. É possível ainda o Estado angolano resolver este problema, uma vez que um dos problemas é o sistema? É possível resolver. Eu aqui até vou tentar ajudar o próprio Estado angolano, que primeiro tem que identificar qual é que é o problema. Por que os passaportes estão a demorar? Se é um problema se é problema de sistema, se são as cédulas, se são aqueles cidadãos que ainda não foram buscar os passaportes. E identificando o problema, começar a se traçar as soluções. Obviamente tudo não se resolve do dia para a noite, é um processo, mas tem que pôr prazos, tem que usar prazos, não é, de X em X tempo, temos que conseguir melhorar aqui, de X em X tempo, isso tem que ser resolvido, de X em X tempo, então tem que ter vontade de querer resolver esses problemas. Ok. Olhando, doutor Décio, qual é a recomendação que deixa, sobretudo, ao Conselho, de acordo com os constantes homicídios que o Ministério do Interior tem tido? Eu aconselho, não é, a área que trata dessas questões psicológicas nesses ministérios, atuarem mais, não é? Porque parece que servem só de efeito, não é? E também a própria sociedade em si tratar esse caso de uma maneira mais profunda, não é? Porque vivemos muitos problemas, temos muita coisa na mente, e o indivíduo, não é, acumula, e basta uma situação para cometer esses atos. Então devemos analisar com muita seriedade. Esses tipos de matérias têm que ser mais debatidos na nossa praça pública, não só debates políticos entre partidos. Também todas essas questões têm que ser
profundamente discutidas na nossa praça. Ok. Doutor Curivuri, já para terminar este tema, a direção do SME, dirigida por José Coimbra, teve um tumulto na última semana que houve exoneração do diretor-geral. Infelizmente, feliz ou infelizmente, a mesma direção não se pronunciou e as coisas continuam. Começa a se ver um silêncio ensurdecedor em todas as instituições do Estado. O presidente João Lourenço disse trabalhar mais e comunicar melhor. Os seus auxiliares não estão a cumprir com o que o presidente João Lourenço diz. Não podemos encerrar aquilo que são os dizeres do presidente por causa de um facto que ocorreu, porque isso tudo faz parte de um processo e os auxiliares do presidente da República são vários, não se limita a 2 ou 3, são vários auxiliares do presidente da República. Temos o caso da Sonangol, temos o caso de várias outras instituições, temos esse também do SME. Não, é assim, e as entidades ao pronunciarem devem ter, como eu posso dizer então, devem pautar por uma determinada prudência, não é? Não é bom que determinadas entidades, né, públicas ou da governação venham de ânimo leve aos órgãos de informação para pronunciar-se de determinado assunto. Mas nós temos visto claramente que os órgãos as entidades do Estado e os órgãos do Estado em determinados momentos vêm a público e pronunciam determinados assuntos. Temos aqui o caso do SME, digamos, é um caso recente, daquilo que ocorreu recentemente do suicídio, né, do seu funcionário, e acreditamos nós que o SME, na verdade, é um órgão do Ministério do Interior. Eles têm um superiores hierárquicos, tem um ministro, tem o secretário de Estado e assim adiante. E nós acreditamos que na devida altura, iremos aqui acompanhar os pronunciamentos, sobretudo do Ministério do Interior e também das entidades da chefia do próprio Serviço de Administração Estrangeira.